que ele vai fazer? Resultado na vida dele. Ele vai vivenciar coisas exatamente contrárias ao que Deus gostaria. Porque viu de uma forma, trouxe um diagnóstico, e o diagnóstico trouxe consequências para a vida dele. Onde você está hoje, agora, é resultado de como você viu lá atrás a sua vida. Não tem, por mais que isso machuque e doe a gente, eu acredito nisso. A forma como que lá atrás no passado você enxergou, você viu, diagnosticou, te trouxe até aqui. Seja coisas boas ou ruins. Isso é tão sério, irmãos. Vocês já viram aquela história da gravidez psicológica? Acontece. A mulher se vê grávida. Ela se imagina grávida. E por ver gravidez nela, o seu corpo começa a gerar sintomas. Barriga cresce. Tem mal-estar. E ela vai ao médico, o médico coloca um aparelhinho na barriga dela, fazendo ultrassom. Tem nada aí não. Como assim? Eu tenho todos os sintomas de gravidez. Como não há em mim? O médico diz, pois é, a sua gravidez é psicológica. Você se viu grávida tanto e tão intensamente que o seu corpo se preparou para ficar grávida. Embora gravidez, você não estava nela. Louco, né? Eu ainda vou dizer mais. Porque eu falei de gravidez, os homens falaram assim, pois é, isso não tem nós. Você já teve sintomas de uma doença sem estar doente? Você vai no Dr. Google. Sentiu alguma coisa? Eu vou no Dr. Google. O que é isso? Aí o Google disse, isso parece doença X. E você começa a dizer, misericórdia. Misericórdia, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu conversava com um doutor em Carangola, perguntei ele qual que é o paciente mais difícil para cuidar. Ele disse que tem 2 tipos. O primeiro é o que chega no consultório e diz, eu estou sadio, eu não estou doente. Mas ele pega o exame diz, você está doente sim. E aí o cara não quer tratamento. Ele está doente, mas nega a doença. Aí o doutor disse que tem o outro lado. Tem o cara que cisma que está doente, mas pega o exame e o exame não diz da doença. Não, doutor, eu estou doente sim, eu sinto esse tem tudo. Eu quero remédio. Pois é, mas eu fiz o exame comprova que você está bom, cara. Você está, mulher, você está firme. Aí, não, mas não pode, doutor, eu tenho todos os sintomas. Por quê? O problema não está no físico, o problema pode estar na maneira como você se vê. Você se vê tão doente que acaba tendo sintomas de algumas doenças. Você sabe do que eu estou falando? E é assim que acontecem as coisas. A saúde da minha vida se subordina à saúde do meu olhar. Pois é, se a gente bota na cabeça que tem uma doença, é provável que doente a gente fica. Se a gente põe na cabeça que eu tenho tal coisa, é provável que tal coisa venha acontecer. Ainda que eu não tenha a coisa tal, mas os sintomas de como se eu tivesse, começam a bater em mim. Pois é, Jesus falou, a maneira como que você vê, vai ditar toda a sua existência. A segunda verdade, irmãos, que eu quero pensar com vocês é, todo diagnóstico que eu faço é resultado do olhar que eu tive. Quando olhei e fiz um diagnóstico, esse diagnóstico X, o Brasil está péssimo, é fruto de como vi. O Brasil está uma bênção, é fruto de como vi. Pois é. Para onde que você está indo hoje? Eu vou te fazer uma pergunta, como que você enxerga a sua vida? Como que você enxerga a sua família, como que você enxerga a igreja, como que você enxerga o país, como que você enxerga a política, como que você enxerga essas coisas, como que você vê? A maneira como que você vê cada uma dessas coisas que eu lhes disse, vai ditar a maneira da sua existência. Principalmente no mundo tão polarizado que a gente está. Passei muito por isso no ano passado, quando a pandemia chegou em março, fecha igreja ou mantém a igreja aberta? Chamei o conselho da igreja naquele tempo, nós não sabemos, nós vamos fechar ou abrir? Fechar ou abrir? Se fecha, turma vai embora. Se fica aberto e alguém que contamina dentro da igreja, é um escândalo. O que nós vamos fazer? Muita polarização. O que é polarização? Existe gente que defende o X aqui, e existe gente que defende o Y aqui. Liguei para o doutor, o que o senhor acha? Sua visão como médico?
Tem que fechar igreja ou tem que abrir igreja? Minha visão como médico é o seguinte: tem que fechar. Tem que fechar porque essas coisas não estão no nosso controle. É melhor fechar? Pois é, então vamos fechar. Polarização. Aí você vai para a igreja e você diz: irmão, nós vamos fechar. Tem uma turma que diz: parabéns, muito bem, tem que fechar mesmo. E tem outra turma que diz: não sei para quê. Igreja não devia fechar, banco não fechou, o lugar lá não fechou, o fulano não fechou, por que a igreja tem que fechar? Polarização, vocês estão percebendo? O fato é o mesmo, a pandemia é a mesma, mas gente pensa diferente de outras. Política. Os esquerdas vão dizer: fulano é inocente, não é ladrão. Os direitas vão dizer: não, fulano é ladrão e não é inocente. A mesma pessoa, a mesma situação, o mesmo político, mas defendendo formas tão diferentes. Por qual razão, irmãos? Se a pessoa é a mesma, se a política é a mesma, a maneira como que você vê, a maneira como que você enxerga. Então, qual que é o segredo? O segredo não é tentar mudar como que o outro vê. O segredo é analisar como que eu estou vendo. Se de fato o que vejo é de fato a realidade que eu deveria ver. Pois é. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui: pessoas e coisas perdem ou ganham valor para nós por causa de como nós olhamos para elas. Pessoas e coisas perdem ou ganham valor por causa da maneira como que olhamos para elas. A menina está namorando e ela chama o namorado dela: pastor, isso é um presente de Deus na minha vida. Presente de Deus, eu dou a minha vida por ele. Que bom, dá sua vida por ele. Aí se relaciona, daqui a pouco casa, daqui a pouco aquele que um dia ela disse que daria a vida por ele, que o amor era eterno, que não existe amor eterno. As pessoas dizem isso umas para as outras, mas elas não sabem o que dizem. Eu te amo eternamente. Bobagem, bobagem. Você morreu, seu amor acabou. O único que ama eternamente é Deus. Porque para eu amar eternamente, eu tenho que ser eterno. Se eu não sou eterno, como é que eu te amo eternamente? Eu sei que a gente diz isso, e a gente diz isso não é nem com essa ótica que eu estou falando. Te amo eternamente. Eu estou querendo dizer que eu te amo muito, mas eternamente não é uma verdade. Aí o sujeito, a menina casa, daqui a pouco ela está olhando para o marido, sabe o que ela está falando? Não te aguento mais, não te suporto mais. O que mudou, irmão? Aquela que amava intensamente para aquela que agora está repudiando. O que mudou? A maneira como que ela viu o marido. Pessoas nem sempre que estão à nossa volta que mudaram. A maneira como que a gente olha para ela é que muda. O sujeito chega na igreja: não, pastor, mas que igreja animada. Não, mas nós vamos seguir em frente. Meses depois: estou desanimado, pastor. Isso, a igreja é muito devagar. A igreja é a mesma. Por que agora, antes ele estava todo olhando para ela com um olhar animado, agora desanimado? Na verdade, não é a igreja que mudou, é a maneira como eu vejo a igreja que mudou. Aqui é que está o problema, e por aqui ficar doente, eu achei que as outras coisas mudaram. Meu marido mudou. Não, seu marido não mudou, seu marido sempre foi o que é. O problema é que antes você não via como agora você vê. A maneira de você vê-lo mudou, e aí o seu diagnóstico muda. A gente está numa época de cancelamento, né? Aliás, essa é uma palavra que eu aprendi agora recentemente. Cancelamento aí para aqueles que não são muito da internet, é o seguinte: você falou alguma coisa na internet que desagrada, o que a turma faz? Deixa de te seguir, deixa a amizade com você, porque eu não tolero gente que pensa diferente de mim. E se você falar alguma coisa diferente de mim, eu descarrego sobre você todo o meu ódio, toda a minha ira. É a turma, o mundo está polarizado. E a razão da polarização mundial é porque a doença está na forma como as pessoas estão enxergando. Porque aqui está doente, nós estamos vendo uma geração doente. Mas a última verdade, irmãos, eu termino com essa, para mim essa é uma das mais preciosas. A nossa vida de adorador está intrinsecamente ligada à forma como nós vemos aquele que será adorado. A vida sua, minha, nossa, de adorador, está ligada à forma como que eu vejo aquele que será adorado. Por exemplo, tem gente que adora objetos, tem gente que adora imagens, tem gente que adora animais,
Tem gente que adora coisas, a maneira como ela vê o objeto, a coisa, ela olha e fala, é digno de adoração. Porque ela viu digna de adoração, ela se curva. A maneira como que eu vejo Deus vai ditar o adorador que eu serei. Se eu vejo Deus como único, soberano, eterno, absoluto, aquele que é imutável, aquele que é o Todo-Poderoso, se eu o vejo assim, eu então me rendo a Ele como um adorador, porque eu vi que este Deus é de fato digno de toda a adoração. E às vezes, irmão, sabe o que tem acontecido na nossa vida? Às vezes acontece com a gente o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai dele, e estava na casa, tinha um irmão dele e o pai dele. Aí ele disse, papai, eu quero viver a vida lá fora, porque aqui está bem ruim. Palavras minhas. Não estou suportando mais aqui, essa vidinha aqui está cansada, eu quero viver novos tempos, novos ares, eu vou para fora, pai. Ah, você quer, filho? Não tá, pega a sua herança, pode ir. O filho vai. Diz a Bíblia que gasta tudo, aí ele chega lá com porco, desejando comer comida de porco. Aí é que ele vai fazer um diagnóstico. Diz a Bíblia que ele, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu te dizer uma coisa, o que mudou? O pai era o mesmo, o irmão era o mesmo, a casa era a mesma. O que mudou? Antes ele queria sair daquela casa, agora lá no chiqueiro ele quer voltar para casa. O que mudou? Mudou foi a maneira de ele enxergar as coisas. A maneira como que ele viu é que mudou. O pai continuou o mesmo, o irmão o mesmo, a casa o mesmo, só que agora ele vê diferente, e porque ele vê diferente, ele não quer nem ser filho, mas para ele ser tratado como filho, nem importa. Ele falou, pai, se o senhor me tratar como funcionário aqui, já estou no lucro. A maneira como que eu vi, pai, mudou. Irmãos, às vezes a gente fica tentando mudar a maneira das pessoas verem as coisas. Às vezes a gente cai nessa cilada. Eu quero que o outro veja como eu vejo, eu quero que o outro pense como eu penso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o caminho correto. Nós não temos esse poder, e o que temos deixa eu ver diferente, deixa eu pensar se como estou vendo, é a maneira correta de enxergar aquilo que estou enxergando. Por quê? Eu não mudo a maneira das pessoas enxergarem. Talvez, por exemplo, pastor, não estou aguentando mais minha vida conjugal, minha vida familiar, eu não estou aguentando mais meus filhos. Talvez o problema não esteja no seu marido, irmã. Talvez o problema não esteja na sua esposa, irmão. Talvez o problema não seja os seus filhos, mas talvez a maneira de você ver é que está doente. Você está conseguindo compreender? Se eu vejo de forma doentio, todos doentes estarão. Então, a maneira não é mudar o marido que você precisa, não é mudar a esposa que você precisa, nem mudar os filhos. Talvez mudar a forma como que você está vendo vai fazer toda a diferença. Pois é. Eu gosto muito de Bill Hybels, e eu estou concluindo já. Ele escreveu um livro que me chama muita atenção. Ele disse assim no livro, escutem, ele disse que a gente só casa por causa da paixão, ele diz. Disse, se não existisse paixão, a gente não casava. O que é paixão? Bill Hybels disse que paixão é um sentimento sem conhecimento. Eu conheço uma pessoa e me apaixono por ela, isto é, tenho sentimentos por ela. Aí Bill Hybels diz o seguinte, por que eu quero casar com ela? Ele diz que é por causa da paixão. Ele diz que porque se eu conhecesse essa pessoa de fato, de verdade, eu não casaria. É o que a gente diz às vezes no casamento, né? Depois que casa um tempo, meu Deus, por que eu fui casar? O que te levou ao casamento foi a paixão. E é Deus que faz isso. Paixão é um sentimento sem conhecimento. Aí você casa. Aí casado, agora você conhece o quê? O cônjuge. Você conhece de fato e de verdade. Aí você sabe dos dramas, você sabe das dificuldades, das limitações. Aí sabe o que acontece? Agora você precisa de amar. Embora há em ti coisas que eu não queria que houvesse em ti, eu decidi continuar te amando. Aí nesse tipo de amor eu acredito, sabe? Nesse tipo de amor é verdadeiro. Há em você coisas que não gostaria que houvesse,
mas eu te amo, eu decidi te amar, ainda que em ti continuem havendo coisas que eu não gostaria que houvesse. Amor verdadeiro. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa de entender que na nossa existência, na nossa vida, a maneira como que a gente enxerga faz toda a diferença. A maneira como que você está vendo a sua família, a igreja, você está vendo a sua cidade, o seu negócio, a maneira como você está vendo é diferente. Muda as coisas. Eu quero terminar tirando algumas lições. Primeiro, melhor não é você analisar a vida do outro, mas olhar na sua forma de enxergar aquilo que você está vendo. Pastor, estou tentando, lutando para que ele e ela mude, pessoas mudem, coisas mudem. Talvez você está precisando de ter o que o filho pródigo teve. Agora deixa eu refletir sobre o que eu penso. Porque enquanto o filho pródigo está dentro da casa, ele está refletindo o que os outros pensam. Mas agora lá no chiqueiro, não, agora eu preciso pensar no que eu estou pensando. Deixa eu ver se a forma como estou enxergando está correta. Às vezes na nossa existência, você precisa de parar um pouquinho para ver se a forma como que você vê é de fato o que você gostaria de ver. Eu trouxe uma frase aqui, eu achei tão curiosa. Adélia Prado escreveu assim: Deus de vez em quando me tira a poesia, olho para a pedra e só vejo pedra. Pensa um pouquinho nisso aqui que ela disse. Ela é uma poeta, ela disse: Deus de vez em quando me tira a poesia, eu olho para a pedra e só vejo pedra. Ô pastor, mas dá para olhar para a pedra e ver algo que não pedra? Dá. Segundo essa mulher, dá. Quando eu olho para a pedra, mas com o coração poético, eu vejo muito mais do que pedra. Eu não vejo apenas aquilo que é físico, eu consigo ver algo além do físico. Pois é, o meu olhar se torna empedrecido, muitas vezes, e eu olho para uma pedra e eu perco o encanto por ela, sabe? Porque eu perdi o encanto aqui, eu olho para a família e eu perdi o encanto da família. Só vejo aquilo. Porque aqui está sem encanto, eu olho para os filhos e eu não consigo ver nos filhos poesia. Eu não vejo beleza, eu não vejo algo além daquilo que os meus olhos estão enxergando. Por quê? Porque os meus olhos pedrificou. Aqui está árido. Eu preciso de mudar a maneira como que eu enxergo. Pois é. Se seu olhar perde o encanto, você passa pela vida só vendo pedras. Tanta gente passando pela vida dizendo: tem sabor não, tem gosto não, não tem prazer não. Mas na verdade, é porque perdeu o encanto aqui, olha para a vida só vendo as pedras, os pedregulhos que existem na nossa existência. A Bíblia diz que há tempo de rir, há tempo de chorar, me ensinando uma coisa importante da nossa existência, que é a nossa vida dialética. Um dia a gente chora, outro dia a gente ri. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Imagino eu que o segredo esteja no dia em que você está rindo. Hoje é um dia de festa. Aguenta o coração para a soberba não subir. No dia em que você está feliz, hoje é um dia bom. Mantenha os pés no chão, coração quebrantado. Lembre-se que passa. Por outro lado, no dia que está tenso, hoje é um dia de lágrimas, hoje é um pesadelo, hoje é, pastor, eu queria riscar esse dia do meu calendário, eu queria. Pois é, nesse dia, mantenha confiante a fé no Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estou chorando, pastor, mas eu sei que amanhã eu voltarei a rir. Portanto, no dia de choro, eu preciso rechear o meu coração de esperança e fé. E no dia de alegria, eu preciso rechear o meu coração de humildade e quebrantamento. Para que no tempo de alegria eu não humilhe o outro. Eu não zombe do outro que está chorando. No dia de alegria eu desfruto, mas com humildade. No dia de choro, eu passo por ele confiante. A vida é dialética, o segredo está no equilíbrio. Eu acho que Paulo aprendeu isso.
Filipenses 4, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele está dizendo? Eu aprendi o equilíbrio da vida. Eu sei que vai ter dias que a gente vai chorar e muito, mas Paulo diz: eu aprendi também que vão ter dias que a gente vai se alegrar. Eu encontrei o equilíbrio. Bom, Paulo aprendeu. Eu digo que eu estou aprendendo. E você? Você está aprendendo? Jesus nos chamou, irmãos, para viver uma vida em abundância. E uma vida em abundância só pode ser vivida, desfrutada, se você vive o equilíbrio dela. Os olhos são a lâmpada do corpo. Cuidado, porque os seus olhos podem ter tendências, ou de ver tudo com perfeição, ou de ver tudo com imperfeição. Os olhos precisam ver com equilíbrio. Há coisas ruins e boas, mas eu encontrei o equilíbrio. E a vida abundante está exatamente no equilíbrio. Aí Jesus disse: porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, olha o que a Bíblia está dizendo: há luz em ti. Mas caso essa luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe qual que é a treva que a gente tem que se preocupar? Não é com a escuridão de fora. O que deve me assustar não é se o mundo está em trevas, não é se a cidade está em trevas. Eu tenho que alertar e ficar atento para ver se os meus olhos não estão em trevas. Porque se aqui estiver em trevas, o mundo pode estar em luz, tudo está um paraíso, mas eu não vou conseguir enxergar, porque a doença está no olhar. Jesus está falando sobre a saúde no olhar. E eu estou com expectativas de que o meu e o seu olhar tenham um equilíbrio e seja saudável. Porque tendo saúde no olhar, nós teremos saúde em toda a nossa existência. Vamos ficar em pé? Nesta manhã, Pai, o Senhor nos alertou quanto a algo tão importante na nossa vida, o nosso olhar. O que nós te pedimos é que Tu nos dê a graça soberana, abundante, de enxergar a vida como devemos enxergá-la. Senhor, se existe alguém, porventura, com um olhar doentio, está doente no seu diagnóstico com relação à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, à sua igreja, à sua cidade, ao seu país, à política, ô Senhor, por favor, cure a maneira de nós enxergarmos. Nos dê um olhar limpo, saudável, sadio, para que todo o nosso corpo também seja luminoso para a glória do Senhor. Senhor, purifique, nos ajude e nos permita fazer o que o salmista fez, não colocar coisas más diante dos nossos olhos. Permita-nos ter pureza no olhar, porque certamente teremos pureza no andar, no agir e no pensar. Que seja assim, Deus, para a glória e o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, até a noite. O Senhor te abençoe e te guarde.